Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, plateia aqui que hoje nos assiste, a imprensa, aos nossos serventuários da casa. Eu tinha um outro assunto de importância para que a gente pudesse falar aqui na tribuna, mas, infelizmente, nós temos que trazer novamente o assunto aqui à tribuna. Nós até achamos que depois, Tuta, de 5 processos seguidos, que não levou nada a lugar nenhum, essa questão de judicialização das eleições aqui em Brusque tinha cessado, tinha chegado ao seu fim, tinha dado ápice ali, tinha chegado aquele êxtase, né, porque está no tribunal para ser resolvido, está nas mãos da juíza aqui de Brusque para ser decidido, mas no início da tarde de hoje, nós fomos pegos novamente, né, Moacir, de surpresa, com mais um processo judicial contra a mesa diretora por causa das eleições indiretas do município de Brusque. E dessa vez, não foi mais o PSD e nem o PMDB, Guilherme. Até o PMDB agora sossegou, como diz o VEC. Acho que o PMDB soube o rumo, ganhou as eleições, parabéns. Agora é a coligação Renova Brusque. PROS, PSD, PSL, PTN, PSDC e PRTB. E aí eu me solidarizo, vereador Dejair, com as suas palavras na última sessão, que o senhor, um vereador experiente, com a bagagem, impossível chegar a uma bagagem que o senhor chegou até hoje aqui nessa Câmara de Vereadores. Presidente de comissões, um dos vereadores mais inteligentes e conhecedores da lei aqui, do nosso regimento, da lei orgânica do município, que foi um dos autores, inclusive, dessas leis. O senhor veio aqui a essa tribuna e questionou o próprio partido, aliás, a própria coligação, de judicializar tudo e quanto é coisa. E aí nós recebemos hoje, é a sexta tentativa. Agora é um pedido de investigação judicial eleitoral, que lá no mês de julho, um cidadão que fazia parte do governo anterior, entrou com o mesmo pedido. A base foi a mesma, agora só acrescentaram outras pessoas que eu vou tecer os comentários. E lá em julho, o próprio Ministério Público já tinha mandado arquivar esse pedido aqui de abertura de investigação criminal, com fundamento no artigo 7º, parágrafo 1º do ato 335/2014 da PGJ, que diz assim: o pedido de instauração da investigação poderá ser indeferido em decisão fundamentada, se os fatos narrados na notícia não configurem nem mesmo em tese lesão ou ameaça aos interesses ou direitos a serem tutelados em ação civil pública. Ou seja, o que quis dizer o Ministério Público quando negou esse pedido lá em julho? Que como tem ação judicial já correndo, não teria motivo para abrir uma investigação criminal. E aí nós fomos pegos de surpresa dessa vez, pela coligação que ficou em 5º lugar nessas eleições, com pedido de investigação contra este vereador, contra o vereador Moacir Giraldi, contra o prefeito José Luiz Cunha, contra o vice Ademar Sapelli, candidato, contra o candidato Jones Bósio, e mais algumas pessoas, que eu não vou nem citar o nome aqui, né? Aí, conversando com o vereador Moacir, eu li aqui a tese apresentada por essa coligação, que ficou em 5º nas eleições. A tese é a mesma de outros processos, doutor Celso. A mesma argumentação, a mesma informação, os mesmos documentos, todos iguais, ó, é a cópia fiel dos outros processos. Que foi, e aí é onde nós começamos, né, Moacir,
a imaginar os motivos que levaram a fazer isso. Ela foi protocolada, ela foi assinada a procuração no dia 23 de agosto. Ou seja, metade da campanha eleitoral. E aí, tinham as pesquisas rolando, né? Sabendo quem era quem estava primeiro na pesquisa, quem estava em segundo, quem estava em terceiro, quem estava em quarto. E aí, no dia 26 de setembro, protocolaram a ação. Ou seja, 6 dias antes da eleição. Protocolaram a ação lá, pedindo aqui a cassação dos registros de candidatura do prefeito José Luiz Cunha e do vice Ademar Sapelli, a cassação do registro dos candidatos a prefeito Jones Bósio e Moacir Giraldi, e a cassação do registro de candidatura do vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, e a inelegibilidade dos vereadores Jean Pirola e Moacir Giraldi por até 8 anos. Aí nós começamos a imaginar. Estava aquela situação do prefeito Ciro Rosa não poder ser candidato. E se ele fosse candidato, poderia ser impugnado e não levaria, assumiria o segundo. Derruba a candidatura daquele que estava em segundo na pesquisa, que era ou Boca ou Jones. Mas derruba do terceiro também, que era ou Boca ou Jones, porque ali estava empatado tecnicamente. E sobrava o quarto, que poderia assumir a prefeitura, com esse imbróglio todo jurídico que tem. Que naquelas pesquisas se apresentava essa coligação Renova Brusque, que ficou em sexto, em sexto, não em quinto. E aí nós começamos a imaginar. Judicializaram novamente, tentando de alguma forma, em algum dos poderes, eleitoral, criminal, civil, e assim por diante, derrubar as candidaturas dos outros adversários, para talvez tentar chegar a uma prefeitura com o quarto lugar, talvez. Só que esqueceram que teve o quinto e teve o quarto na frente ainda. Então, eu vejo aqui uma tentativa meio que desesperada de buscar a judicialização para chegar ao poder. Vejam, perderam aqui na Câmara de Vereadores, por 9 votos a 6. Pouco tempo depois, perderam nas urnas, fazendo pouco mais de 2.300 votos. Vereador Guilherme, se o senhor fosse candidato nessa, o senhor ficaria na frente, inclusive, com a sua votação. E aí eu pergunto, até onde vale a pena toda essa judicialização? O povo de Brusque está cansado desse tipo de coisa aqui, ó. Está cansado de ser escolhido no voto e depois alguém tentar, de todas as formas possíveis, judicializar os processos para tentar ganhar no tapetão aquilo que não consegue ganhar no voto direto da população. Vereador Jean, me conceda a parte, vereador. Concedo a parte, vereador Ivan. Eu quero só, primeiro, dizer a Vossa Excelência que o PSD não tem participação nenhuma nesse processo. Aliás, eu, como presidente do partido, tomei conhecimento desse processo hoje à tarde, quando o vereador Moacir veio conversar comigo. Nós fomos totalmente contrários a qualquer judicialização. Nós somos a favor de ganhar nas urnas. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Essa é a democracia. Então, quero dizer que o PSD não comungou com isso, não fomos consultados sobre esse processo, né, e tomei conhecimento hoje sobre isso. E realmente não concordo com isso, vereador. Obrigado. Já dou a palavra ao vereador. Parabéns, vereador Ivan, pela franqueza de realmente reconhecer que o seu partido não fez parte. Mas, infelizmente, está aqui o seu partido como sendo autor da coligação desse processo. Infelizmente, aqui está. Então, talvez teria que conversar com os líderes partidários para ver até onde vai o poder da procuração desse advogado que entrou com a ação. Conceda a parte, vereador. Está explicada a questão do PSD, quem assina é a coligação. Mas, vereador Jean, por que você não explica para a cidade de Brusque quem foi o responsável por aceitar uma chapa ilegal e irregular nas eleições indiretas? Não foi você? Então assuma responsabilidades, todo esse troca-troca e toda essa judicialização partiu de Vossa Excelência. Então ninguém está tentando buscar poder nenhum. Ninguém só buscando responsabilidades.
Quem faz, assume. Então assuma a sua, que é muito melhor e muito mais bonito para a cidade de Brusque. Ok, obrigado, presidente. Quem não deve, não teme.